Sejam bem-vindos aqui ao canal Robin News. Eu sou o Robinho e hoje vamos fazer um resumão aqui de La Casa de Papel em sua primeira, segunda e terceira temporada, já que a quarta temporada chega aí no dia 3 de abril na plataforma da Netflix. Maravilha, então deixa aquele magnífico like, se inscreva no canal e vamos lá então para o resumão. Vamos aí começar aí na primeira temporada. Vamos aí começar com o Sérgio, ele que será o professor. Ele que tem que fazer o maior assalto da história da Espanha na Casa da Moeda. Então ele começa a montar um grupo de pessoas para o roubo e cada um recebe o nome de uma cidade. Então, já com o plano em prática, eles entram na Casa da Moeda. Então, depois do acontecido, é apresentado a inspetora Raquel, ela que vai ficar à frente das negociações. Depois de se organizarem dentro da Casa da Moeda, começa a fabricação do dinheiro a todo vapor. Raquel conhece o professor no primeiro contato pelo telefone. Por um descuido de Tóquio e Rio, é gravada uma imagem deles do celular de uma refém. Denver conhece Mônica. Aí fala para ela não abortar o seu filho, já que ela está grávida de Arthur Roman e ele não quer assumir a paternidade. Tóquio entra em conflito com os outros do grupo. Berlim manda Denver matar Mônica depois dela ter pego um celular. Denver não a mata, mas diz sim a Berlim. Salva, o professor entra na tenda da polícia para levar uma ligação da mãe de Raquel, já que os dois se conheceram no bar. Moscou passa mal. Denver ajuda Mônica depois de ter dado um tiro em sua perna para simular sua morte. Arthur é atingido pela polícia. Raquel convence o professor a entrar médicos na Casa da Moeda para salvar Arthur. Nairobi conversa com Tóquio sobre seu filho que ela perdeu o direito. O inspetor Angel entra na Casa da Moeda com os médicos. Arthur é operado enquanto dois policiais entram pelos dutos de ventilação aproveitando o momento. Moscou conversa com Mônica. Como é ser pai? Rio liga uma TV e vê seus pais falando para o mundo que seu filho está morto. Colocado uma escuta nos óculos de Angel, pois ele teve que tirar os óculos. Angel liga para Raquel e o professor escuta que ela está afim dele. Os policiais acham Rio e Tóquio nas câmeras da Casa da Moeda antes do assalto e veem uma chave que leva até um carro. Raquel fala que vai sair do caso com o professor e ela pede a ele que libere 8 reféns. O professor vai até o ferro velho dar fim no carro que era para Helsinki dar fim e ele não fez. A polícia chega e o professor começa a apagar as digitais e conseguem sair do ferro velho como um mendigo. O botão que o professor deixou no carro foi identificado com a impressão digital de Berlim. Arthur Roman é apresentado sem risco de vida. Um preso é trazido até a tenda da polícia, até Raquel e ele que esteve preso com Berlim. E fala do remédio que ele usa todo dia por conta de sua doença sem cura. É chamado o russo do ferro velho para fazer o retrato falado. Berlim é acusado de vários crimes que ele não cometeu para destruir sua pessoa. O professor, através de um carro de polícia, fala com o russo em sua língua e ele apaga o retrato falado do professor. Berlim descobre que Mônica está viva e fala com Denver que tudo que está acontecendo por causa dele e o casaco que ele usou. Raquel pede prova de vida dos reféns para o professor depois dos tiros da Casa da Moeda. Raquel entra na Casa da Moeda para ver os reféns e fala para todos da doença de Berlim. Angel segue salva até sua casa e entra para ver o vinho e pega uma colher. O professor vai até a farmácia e pega todos os registros da venda de remédios que foram para o Berlim antes que Angel chegasse. Rio entra em contato com a polícia, mas tudo já planejado pelo professor. Raquel e Angel discutem sobre tudo o que aconteceu e ela chama ele de traidor. Angel diz que Salva faz vinho num lugar muito estranho, então Raquel manda prendê-lo. Raquel intima Salva a levá-la até sua casa para ver a cidra
depois que Angel falou. A digital da colher da casa de Salva é a mesma encontrada no carro de polícia. Angel, já sabendo, liga várias vezes para Raquel, mas não consegue falar com ela. E então liga para a casa da mãe de Raquel e fala que o salva. Que está ajudando os assaltantes do lado de fora. E Angel, muito bêbado, sofre um terrível acidente. Reféns tentam fugir e causam uma explosão. E assim um grande tiroteio começa. Angel é resgatado e levado ao hospital. Helsing tenta salvar Oslo da morte depois de levar uma pancada na cabeça por um dos reféns. Raquel fica sabendo que nos óculos de Angel havia uma escuta e que ele não é um traidor. Mãe de Raquel liga para o professor e fala da mensagem de Angel no telefone. Então ele vai até lá. O professor pensa em matar a mãe de Raquel, mas desiste depois de ver que ela não se lembra mais e escuta que ele é um bom rapaz. Encontrada a casa em que o professor e os outros estavam planejando o assalto, e Raquel pede para Salva levá-la até o local. Isso daí foi a primeira temporada, agora vamos aí para a segunda temporada. E toda a polícia já está na casa deixada pelo professor e toda sua turma. Mas na casa, todas as provas que a polícia já tinha, Raquel levou 30 minutos para entender. Ex-marido de Raquel acha uma evidência na lareira da casa. Helsinki dá um descanso para Oslo como um soldado. O professor pega carona com o ex-marido de Raquel e eles começam a discutir até perder a calma. Tóquio, Denver e Rio amarram Berlim e pedem para ele explicar o plano Chernobyl. O professor desmaia Alberto e troca a prova que ele achou na lareira. Alberto acorda e prende Salva. Berlim joga Tóquio para fora da Casa da Moeda e logo ela é capturada pela polícia. Raquel pergunta para Tóquio quem é o professor. Salva liga para Raquel e diz que está preso. Ela vai até ele na cadeia. Raquel discute com Alberto e pede para ele tirar a queixa contra Salva. E que Salva mostre os hematomas no corpo que o próprio Salva fez para sair dali. Rio, por um momento, fala aos reféns o que está acontecendo. Tóquio fala o nome do professor a Raquel, que o nome dele é Sérgio, depois de perder fé no plano. O professor liga para Berlim, ele atende. O professor pergunta o que está acontecendo, mas ele leva um golpe na cabeça e Nairobi pega o telefone e diz que está no comando agora. Nairobi fala para o professor o que está acontecendo lá dentro. Arthur promove aos reféns que seja a hora de reagir e Rio dá uma dica já que está junto a eles no momento. O professor diz que vai soltar reféns, mas que quer uma emissora de TV cobrindo tudo isso. Um repórter entra na Casa da Moeda. Berlim dá uma entrevista comovente e fala que a polícia mentiu e inventou tudo sobre ele. O professor vai até o hospital onde Angel está disfarçado de palhaço. Arthur aponta uma arma para Denver e fala para todos fugirem. Rio bloqueia a porta e todos chegam. Mônica bate em Arthur e ajuda Denver. Raquel encontra Salva no bar e vê um fio da roupa de palhaço em sua blusa. Raquel vai ao banheiro e começa a juntar todas as peças sobre Salva e então ela prende ele por ajudar no assalto. Berlim volta ao comando dentro da Casa da Moeda. Raquel leva Salva até a casa onde foi planejado o roubo e o professor diz tudo estava planejado menos que ele se apaixonasse por ela. Tóquio é solta por pessoas que o professor contratou e sai numa moto. Raquel interroga o professor com um aparelho de verdade, sobre a verdade, para ver que ele não está mentindo. E então ele começa a contar sua história a ela. E ela fica meio que balanceada e rapidamente consegue dominá-la. Tóquio conversa com Rio e diz estar voltando. E ela consegue entrar novamente na Casa da Moeda. Mas Moscou é gravemente ferido num tiroteio com a polícia por estar ajudando Tóquio. Moscou levou 3 tiros e sangra muito. Raquel acorda e o professor não fugiu, mas ela consegue sair depois dele seguir.
Toda a polícia está à espera dela e fala tudo sobre Salva e que ele é um professor. Denver cava cada vez mais o túnel para tentar salvar seu pai. Raquel passa o endereço de Salva para os policiais, mas eles não acham ele. Raquel é tirada do caso e vai até o hospital e pega o distintivo de Angel. Raquel começa a ver as filmagens de câmera nas ruas para encontrar o professor. Todos se reúnem ao lado de Moscou. Então ele se apresenta, se despede e morre. É decretada a prisão de Raquel por suposto estar ajudando o professor no roubo. O túnel é concluído e o professor entra na Casa da Moeda. A polícia se prepara para entrar. Raquel consegue achar o professor e o pega desprevenido, mas logo ela é contida. O professor conversa com Raquel e fala o que os bancos fazem com as pessoas e que o dinheiro é só papel, mas que todos dependem dele para viver. Depois disso, Raquel fica do lado dele. O trabalho para tirar o dinheiro pelos túneis começa. Raquel é presa depois de ver Angel. Os policiais entram pelos túneis na Casa da Moeda. E assim começa o tiroteio. Os reféns são liberados. Todos começam a sair. E Berlim diz que vai ficar. Nairobi tenta chamá-lo, mas ele diz que quer segurar os policiais. Raquel é levada até o Coronel Prieto. Berlim entra num tiroteio com os policiais e diz que foi um canalha e que agora vai morrer com dignidade. Raquel dá um endereço para o coronel de onde o professor está. A polícia chega no local, mas está vazio. Mas antes, numa grande jogada, o professor sai com Helsinki num caminhão de cerveja. Denver sai com Mônica. Nairobi sai sozinha. Rio e Tóquio também. Todos eles disfarçadamente. Então, se passa um ano depois do assalto. Então Raquel começa a lembrar de algumas coisas e vai até o professor. E assim termina a segunda temporada. E agora vamos para a terceira temporada. Começa aí com Arthur Roman e seu programa falando tudo sobre o assalto na Casa da Moeda da Espanha. Agora também mostrando Tóquio e Rio do Caribe. Helsinki e Nairobi na Argentina. Denver e Mônica com o filho na Indonésia. Tóquio resolve sair um pouco do Caribe. Ela quer um pouco de barulho. Depois de uns dias, Rio liga para Tóquio e a Interpol já entra na jogada por pegar o sinal. Rio é preso pelos policiais. Tóquio consegue fugir e chegar à Tailândia e encontra o professor. Raquel, sua mãe e sua filha também estão lá. Tóquio pede ajuda ao professor e fala sobre Rio. E ele diz: temos que reunir o grupo. O professor então reúne todos e sabiamente fala que todos erraram, mas o grupo todo sempre estava lá. Por um instante mostra Andreas, o Berlim, com o Sérgio, o professor, na Itália 5 anos antes, já pensando em roubar o ouro da reserva da Espanha. Então agora o plano começa com novos membros no grupo. O plano Chernobyl é executado e assim é lançado 140 milhões de euros sobre o Banco da Espanha. E assim o professor fala com todos e diz o que fizeram com o Rio e como torturaram ele. O Coronel Prieto ordena todo o exército para as ruas. Mas antes de executar o plano, o professor mostra o mundo todo, onde protestos da resistência usavam a máscara de Dali e como eles inspiraram as pessoas a lutarem. Guiados por Palermo, entram no Banco da Espanha como exército e o lugar é evacuado rapidamente. Então há uma explosão. Palermo inicia o assalto dizendo para todos no banco. Começa um tiroteio com os policiais e Palermo é atingido e estilhaços de vidro entram em seus olhos. Nairobi diz: tudo está fechado com explosivos e apresenta Bogotá. Tamayo, novo chefe, pede para falar com Sierra, que está com Rio. No momento de lembranças, o professor conversa com seu irmão Andrés e ele fala da sua doença, que era a mesma que sua mãe tinha. Bogotá e Nairobi entram no cofre com o ouro. O professor entra em contato com o coronel Tamayo e o coronel o insulta.
Raquel fala com Angel. Arthur é chamado por Tamayo para falar sobre os assaltantes. E ele fala que Denver que deve estar no comando. Denver fere o governador depois de não obedecer. A polícia começa a movimentar para invadir o banco, mas Denver sai com uma bandeira branca na mão e malas vermelhas. Então, em sua grande jogada, Andreas diz o que são as malas vermelhas. Muitos segredos estão ali, muita coisa sobre o governo que está guardado no banco. O coronel manda parar o ataque imediatamente. Então começam a derreter todo o ouro e transformam em grãos. A inspetora conversa com Raquel e diz que vai achar sua mãe e sua filha. Palermo perde o controle por um instante e Nairobi fala que ele nunca vai saber o que são sentimentos. Em um momento, flashback, Berlim apresenta sua namorada para o professor, a Tatiana, e Berlim diz que ela sabe todo o plano do roubo. A inspetora Sierra tem uma ideia de divulgar documentos falsos na mídia para quebrar o plano do professor sobre as malas vermelhas. Arturo dá declarações e é preso na tenda da polícia. É liberado o gás halonato através dos dutos. E assim a polícia invade o Banco da Espanha e sim começa um tiroteio. O professor faz uma negociação com Sierra, reféns pela liberação de Rio. Alguns reféns são liberados e Rio é solto. Então ele entra no banco. E Arthur Roman também por conta própria. O professor conversa com Rio sobre os dias de tortura que ele sofreu. E todos escutam através do chip que foi implantado nele. Rio falou que aprendeu a ser mais forte para Tóquio. Eles então operam Rio para tirar o chip. Um drone acha professor e Raquel numa floresta e começam a fugir numa ambulância. Raquel pôr o veículo em movimento e logo em seguida o professor. Angel chega até a ambulância com os policiais e o professor se camufla nas árvores. O professor conversa com Raquel pelo rádio e fala do seu sentimento por ela. O professor fala com Palermo sobre o plano Alcatraz. Raquel se esconde num galinheiro e é pega pelos donos. Tóquio fica bêbada depois de terminar com Rio. Rio, Helsinki, Palermo fingem estar fugindo pelos dutos. Tamayo enlouquece e manda todos para lá para ver esta fuga, mas a fuga não existe. Usaram um furão para sair com o chip. Raquel negocia com os donos do porão para soltá-la. Sierra coloca um urso em frente ao banco. Eles saem e pegam. Dentro havia um celular. Mônica conversa com Nairobi sobre o urso que é do filho de Nairobi. A inspetora liga, Nairobi atende e ela diz estar com seu filho. Ela vai até a janela para ver e é atingida por um tiro. Raquel é entregue pelos donos do porão à polícia. Soares prende Raquel e quer saber onde está o professor. Tiros são dados no porão. O professor escuta e fica paralisado. Palermo diz ao professor que eles vão entrar com tanques no Banco da Espanha. O professor diz que estão em guerra. Tóquio então explode um tanque da polícia. Raquel é presa e o professor é derrubado pelo poder da audição que achou que Raquel foi morta. E agora a guerra começou. É isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aí do resumão desta grande série La Casa de Papel. Essa série original aí, Netflix. Então já deixa aquele magnífico like. Inscreva-se no canal. Assista aí o nosso resumão da La Casa de Papel. E depois aí já embarquem na quarta parte que chega nesse dia 3 de abril. Muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo.